Olá! É incrível parar para pensar em como os computadores fazem tarefas tão complexas, né? Tipo, animar centenas de personagens num jogo ou processar milhares de dados de uma vez. A resposta para tudo isso está numa ideia que, no fundo, é bem simples, mas que é super, super poderosa: a repetição. E é exatamente esse conceito que a gente vai desvendar hoje. Pois é, em jogos, aplicativos, até em inteligência artificial, a capacidade de um programa fazer um personagem se mover, atualizar uma informação, verificar dados, tudo por conta própria, depende desse único conceito-chave. É o verdadeiro motor por trás da automação e é isso que a gente vai investigar a fundo. Então vamos lá. Nosso primeiro desafio é fazer este cachorrinho robô andar. Parece fácil, né? Mas olha, ao tentar resolver essa tarefa que parece tão simples, a gente vai acabar esbarrando em alguns dos princípios mais importantes da programação. Vamos começar essa jornada? Mas antes de mais nada, antes mesmo do primeiro passo, tem um probleminha crucial para resolver. Para qualquer repetição funcionar do jeito certo, de forma previsível, é fundamental garantir que o nosso personagem comece a jornada sempre do mesmo lugar, todas as vezes. Sem isso, vira uma bagunça. Olha só o que acontece. Se toda vez que o programa roda, o personagem começa num lugar diferente, como é que a gente pode prever para onde ele vai? Essa inconsistência é o maior inimigo de um bom código. Programas que funcionam bem precisam de um ponto de partida definido, um estado inicial que nunca muda. Só assim, os resultados são sempre os esperados. E a solução para isso é usar um sistema que todo mundo provavelmente já conhece: coordenadas. É igualzinho ao mapa. A gente pode dizer para o programa a localização exata usando um valor para horizontal, o x, e outro para vertical, o y. Assim garantimos que nosso personagem sempre vai aparecer no ponto de partida certinho. E o mais legal é que quando a gente move o personagem, dá para ver esses números mudando em tempo real. Se move para a direita, o valor de x aumenta. Para cima, o valor de y aumenta. É uma conexão super direta e visual entre o que está no código e o que acontece na tela. E se tudo isso parece meio familiar, não é por acaso. É porque é exatamente o plano cartesiano lá da aula de matemática. Isso é uma das coisas mais fantásticas sobre programação. Muitos conceitos que parecem super complexos são, na verdade, só uma aplicação de ideias que a gente já conhece. Certo. Agora que está garantido que nosso personagem sempre começa no lugar certo, chegou a hora da ação. Vamos tentar a primeira abordagem, a mais direta e, digamos, manual, para fazer ele andar um passo de cada vez. Bom, o jeito mais óbvio seria colocar um bloco de mover e um de esperar, certo? E para dar mais um passo, a gente copia e cola. E mais um, copia e cola de novo. Agora imagina ter que fazer isso umas 400 vezes só para ele cruzar a tela. Não é só chato, é impraticável. O código fica gigante e super difícil de mexer depois. Claramente, não pode ser assim que as coisas funcionam de verdade. Afinal, os computadores foram feitos justamente para fazer esse trabalho repetitivo para a gente. E é exatamente aqui que a verdadeira mágica da programação entra em cena: automatizar a repetição. Então, chegou a hora de conhecer a solução de verdade, a solução elegante para o nosso problema, o loop, ou o bloco de repetição. E em vez de escrever o mesmo código de novo e de novo, a gente vai escrever uma vez só e dizer para o computador: execute isso aqui quantas vezes eu mandar. A ideia é simples, mas é genial. A gente pega as instruções mover e esperar e coloca dentro de um bloco repita. Em vez de ter 400 linhas de código, a gente passa a ter só 2 linhas, dentro de uma caixinha que diz: faça isso 400 vezes. É a diferença entre escrever um livro à mão e usar uma impressora. Mas, né, programação raramente funciona de primeira. E isso é ótimo, porque é assim que a gente aprende. Vamos ver o que acontece quando a gente tenta usar nosso novo superpoder de repetição. Esse processo de achar e consertar erros tem até um nome chique: depuração, ou debugging. Na empolgação, a gente pegou todo o código antigo que já estava ali, incluindo um comando para girar, que tinha sido usado num teste antes, e jogou tudo dentro do loop. O que será que acontece quando se repete, andar para frente e girar um pouquinho, centenas de vezes? E tchau, doguinho, ele saiu voando em espiral para fora da tela. Por quê? Ué, porque o loop fez exatamente o que foi pedido. Ele repetiu o comando de mover e também aquele antigo comando de girar, criando esse efeito totalmente inesperado. A solução, na verdade, é bem simples. É preciso ser preciso, cirúrgico. Como dá para ver na comparação, ao remover apenas o comando de girar de dentro do loop, o código passa a fazer exatamente o que a gente quer.
Isso ensina uma lição valiosíssima. Um loop vai repetir exatamente o que está dentro dele, seja o certo ou o errado. Ok, agora vamos refinar esse movimento para ele ficar suave de verdade. A tela toda tem mais ou menos umas 400 unidades de largura, indo de uma coordenada x bem negativa até uma positiva. Se o objetivo é que o nosso personagem ande essa distância toda, a gente precisa pensar bem em quantos passos ele vai dar. E aqui está a fórmula do sucesso para uma animação suave. Primeiro, claro, definimos a posição inicial. Depois, em vez de poucas repetições com passos grandes, a gente usa muitas repetições, tipo umas 300 ou 400. E dentro do loop, o passo é minúsculo, só um de cada de vez, e a pausa é quase imperceptível. O resultado dessa combinação, um movimento fluido, contínuo e não um monte de pulinhos. Excelente! Agora a gente já entendeu como usar um loop que repete um número certinho de vezes. Mas e se a gente quisesse que algo acontecesse para sempre? Ou pelo menos até o programa ser parado? Bom, para isso existe outro tipo de loop. Vamos explorar a diferença entre eles. De um lado, tem o loop repita N vezes, que é perfeito para tarefas que têm um final bem claro, tipo uma animação de corrida que acaba na linha de chegada. Do outro, tem o loop para sempre, que é ideal para a lógica principal de um jogo, que precisa ficar o tempo todo checando se um botão foi apertado ou se um inimigo apareceu. A escolha da ferramenta certa sempre vai depender do trabalho a ser feito. E agora fica um desafio final para aplicar tudo isso que a gente viu. Como seria possível fazer o cachorrinho andar em volta da mesa? Vale a pena pensar a respeito. Seria preciso combinar um movimento para frente com giros, talvez umas 4 vezes, tudo dentro de um único look. Agora que o poder da repetição foi entendido, o que mais será que dá para criar? A experimentação é o que abre todas as portas.